Meu gerente continuou agendando minha hora de almoço para reuniões, então comecei a cozinhar refeições completas na câmera. Eu trabalho remotamente como analista de dados para uma empresa de seguros. Estou lá há 3 anos e minhas avaliações de desempenho têm sido sólidas em todos os ciclos. Quando comecei, bloqueei meu calendário das 12 às 13 horas todos os dias. Esse é meu horário de almoço. É a única hora em um dia de 8 horas onde ninguém pode falar comigo sobre painéis ou relatórios trimestrais. Meu antigo líder de equipe, Sully, respeitava isso completamente. Se ele precisasse de mim durante esse período, ele me mandava uma mensagem e perguntava se eu estava livre. E se eu dissesse que não, ele seguia em frente. Ele nunca tornou isso estranho. Ele nunca me fez sentir culpado por isso. Ele apenas dizia sem problemas e escolhia outro horário. É assim que uma pessoa normal age. Sully foi promovido em setembro e nós tivemos um novo líder de equipe chamado Irving. Irving veio de um departamento diferente onde, aparentemente, todos almoçavam em suas mesas enquanto ouviam alguém falar sobre métricas de conversão. Ele tinha essa energia desde o primeiro dia, como se quisesse que todos soubessem que as coisas iam funcionar de maneira diferente. Na sua primeira semana, ele me enviou um convite para uma reunião às 12h15 de uma terça-feira. Eu recusei e mandei uma mensagem explicando que meu almoço estava bloqueado das 12 às 13 horas e perguntei se poderíamos mover para 13h30. Ele disse que sim, e eu pensei que isso era o fim. 2 dias depois, ele enviou outro para as 12h30. Eu recusei novamente e mandei outra mensagem. Ele respondeu com um emoji sorridente e as palavras "aqui somos todos flexíveis". Essa frase me disse tudo o que eu precisava saber sobre Irving. Ele não ia respeitar o bloqueio. Ele via meu limite de calendário não como uma necessidade legítima, mas como uma sugestão que ele poderia ignorar sempre que fosse conveniente para ele. Na semana seguinte, ele agendou uma sincronização completa da equipe às 12 horas de segunda-feira. Não às 12h15, não às 12h30, exatamente às 12 horas. Bem em cima do meu horário bloqueado, como se não estivesse lá. 5 pessoas na chamada e cada uma delas já tinha suas janelas de almoço bloqueadas também. Mas ninguém mais disse nada. Então a reunião continuou. Eu mandei uma mensagem para o Irving mais uma vez após aquela chamada. Eu disse: "Ei, percebi que a sincronização caiu na minha janela de almoço novamente. Podemos tentar em 1h30 da próxima vez?" Ele leu a mensagem. Eu vi o pequeno recibo de leitura aparecer quase imediatamente. Ele nunca respondeu. Nem naquele dia, nem no dia seguinte, nem nunca. Eu mencionei isso mais uma vez em uma reunião individual que tivemos na semana seguinte. E ele disse algo sobre como a equipe funciona melhor quando todos mostram flexibilidade e que as horas de almoço são diretrizes, não garantias. Eu disse que minha hora de almoço não é uma diretriz. Ele mudou de assunto para minhas entregas do Q4. A questão sobre mim é que eu pulo o café da manhã. Eu tomo café quando acordo e talvez um punhado de amêndoas por volta das 10, mas é só isso. Ao meio-dia estou com fome. Não é uma fome de lanche. Eu sou o tipo de pessoa que fica com fome a ponto de seu corpo começar a ficar irritado com você. Minhas mãos ficam trêmulas. Eu tenho uma dor de cabeça atrás do meu olho esquerdo. Meu foco despenca. Meu estômago estava roncando durante a reunião de segunda-feira do Irving, tão alto que meu colega Joss me enviou uma mensagem privada que dizia apenas: "Irmão, come alguma coisa." Eu não consegui comer nada, porque o Irving estava em seu terceiro slide sobre previsão de pipeline, e ele tinha o hábito de chamar pessoas aleatoriamente para dar opiniões. E eu não podia arriscar ser pego mastigando sem uma resposta coerente. E ela disse: Aquela noite, "Contei à minha esposa Darcy, se apenas come." durante a reunião, Eu disse: Isso parece rude." Ela disse: reservar o almoço de alguém de todos os dias é rude e comer durante isso é apenas manter-se vivo. Ela tinha um ponto. Ela também disse que se alguém marcasse uma reunião durante o almoço dela todos os dias por 3 semanas seguidas, ela não apenas comeria durante isso, ela faria uma reclamação. Eu disse a ela que ainda não estava nesse ponto. Ela disse: "Dê tempo ao tempo." Então eu comecei a comer. No primeiro dia, trouxe um sanduíche de peru para a chamada.
Eu sentei lá na câmera comendo isso enquanto o Irving passava pelas atualizações dele. Ninguém disse nada. O Irving olhou para mim uma vez, mas continuou. No segundo dia, eu aqueci sobras de macarrão da noite anterior. Eu não mutei enquanto o micro-ondas funcionava. Você podia ouvir com o apito no fundo, de rigatone e um garfo e comi por 30 minutos seguidos. O Irving fez uma pausa de cerca de 2 segundos quando eu dei minha primeira mordida, e então continuou falando. Tintas maculhou falando. No terceiro dia, eu tinha chile sobrado em uma tigela e comi com uma colher. E em um momento, um feijão preto caiu da colher e pousou no meu teclado. E eu passei cerca de 15 segundos tentando pegá-lo enquanto o Irving falava sobre números de retenção de clientes. No final da primeira semana, eu tinha comido um sanduíche, um prato de macarrão, uma tigela de sopa que eu slurpei, uma tigela de chile e um burrito que desfez nas minhas mãos na câmera. Ninguém reclamou. Ah, o Joss realmente ativou o áudio um dia para me perguntar que tipo de sopa era. Eu disse a ele que era abóbora butternut e ele disse: "Isso parece incrível", e silenciou novamente. Irving continuou apresentando como se nada estivesse acontecendo. Ele olhava para meus pés ocasionalmente com essa expressão tensa, como se estivesse catalogando tudo, mas escolhendo não dizer nada ainda. Na segunda semana foi quando eu me comprometi. Minha esposa me deu uma pequena chapa de bancada de presente de aniversário e eu a trouxe para minha mesa. Na segunda-feira, fiz um sanduíche de queijo grelhado durante a reunião da equipe. Eu angulei minha câmera para baixo para que toda a equipe pudesse ver a chapa. Eu passei manteiga dos dois lados do pão. Coloquei 2 fatias de cheddar forte e uma fatia de Havarti porque eu não sou um animal. A manteiga atingiu a chapa e chiou alto o suficiente para que alguém no chat digitasse: "Está fritando alguma coisa?" Eu virei o sanduíche na metade da chamada e fez aquele som crocante dourado perfeito. Irving parou de falar por 3 segundos inteiros. Então ele limpou a garganta e disse: "De qualquer forma, vamos em frente." Joss me enviou uma mensagem privada que dizia: "Lenda, na terça-feira eu fiz ovos mexidos na câmera com cebolinha. Eu quebrei os ovos em uma tigela, bati com um garfo e despejei na chapa bem ali na minha mesa." Irving estava falando sobre prazos de entrega e eu estava mexendo os ovos com uma espátula. Os ovos faziam aquele som suave, molhado, de raspagem contra a superfície da chapa, e eu podia ver o olho de Irving tremer toda vez que eu arrastava a espátula. Um colega de trabalho chamado Pel, que nunca fala nas reuniões, desmutou e disse: "Você aceita pedidos?" 3 pessoas riram. Irving não. Na quarta-feira, eu fui com tudo na produção. Eu fiz uma quesadilla com frango sobrado, pimentões e 2 tipos de queijo. Eu tive que virar com cuidado, porque a chapa era pequena. E levantei um dedo para Irving quando ele me fez uma pergunta direta, porque eu estava no meio do movimento de virar. Ele repetiu a pergunta e eu a respondi enquanto cortava a quesadilla em triângulos com um cortador de pizza. O cortador de pizza fez um estalo rolante que foi surpreendentemente alto através do microfone do laptop. Na quinta-feira, eu cortei legumes para uma salada durante os primeiros 8 minutos da chamada. O corte era alto. Eu estava usando uma tábua de corte de verdade e uma faca de tamanho normal, e indo em um ritmo constante. Irving se silenciou por cerca de 30 segundos, e eu honestamente acho que ele estava rindo ou perdendo a cabeça. A sexta-feira da segunda semana foi quando as coisas escalaram. Eu fiz um sanduíche completo de bacon, alface e tomate do zero na câmera. Eu coloquei 3 tiras de bacon na chapa no início da reunião e deixei cozinhar, enquanto Irving revisava nosso backlog do sprint. O bacon estava estalando e chiando tão alto que Joss digitou no chat: "Eu consigo sentir o cheiro disso através da minha tela." Pel também me adicionou. Irving tentou falar por cima, mas toda vez que a gordura estourava, seus olhos se desviavam para minha transmissão de vídeo, como se estivesse assistindo a um acidente de carro, do qual não conseguia desviar o olhar. Eu tostei o pão na chapa, depois que o bacon ficou pronto. Fatiei o tomate na minha tábua de cortar durante a parte do Irving sobre escalonamentos de clientes. Então, montei tudo ao vivo: alface, tomate, bacon, maionese dos dois lados. Eu segurei para a câmera antes de dar a primeira mordida e Pel digitou: "Isso parece incrível!" Um colega chamado Webb
que geralmente era silencioso durante as reuniões, desmutou e disse: "De onde você tirou esse pão?" Eu disse que era de fermentação natural da padaria na Fifth. Ele disse: "Legal", e se silenciou novamente. Irving não disse nada. Sua mandíbula estava tensa. Eu conseguia ver isso até pela webcam dele. Ele continuou passando os slides com aquela postura rígida que as pessoas adotam quando estão tentando muito não reagir. Depois da reunião, Joss me mandou uma mensagem em privado. Ele disse que foi a coisa mais desconfortável e mais satisfatória que ele já testemunhou em uma chamada de trabalho. Eu disse: "Acho que o Irving deveria parar de agendar reuniões durante o almoço." Joss respondeu com 3 emojis rindo e disse: "Ponto válido." Pel também me mandou uma mensagem. Ela disse: "Trabalho aqui há 4 anos e essa é a melhor coisa que já aconteceu em uma reunião." Naquele fim de semana, Darcy e eu estávamos no supermercado e ela jogou uma pequena máquina de waffles no carrinho. Eu olhei para ela e ela apenas deu de ombros e disse: "Pras segundas, eu casei com a mulher certa." Semana 3. Na segunda-feira, eu trouxe a máquina de waffles para a minha mesa. Fiz um waffle inteiro durante a reunião. Massa do zero porque eu a preparei antes da chamada começar. Despejei na máquina e quando fechei a tampa, aquele primeiro chiado de vapor foi tão alto que o Irving realmente disse: "O que foi isso?" Ninguém respondeu. 90 segundos depois, a máquina de waffles apitou e eu a abri e tirei um waffle dourado perfeito. Eu tinha xarope e um pequeno ramequim com manteiga já cortada em uma porção. Montei todo o prato na câmera como se estivesse em um programa de culinária. Joss desmutou e disse: "Estou mudando meus planos de almoço agora mesmo." Pel digitou no chat: "Você pode fazer de chocolate chip na próxima vez?" Irving apenas ficou olhando para sua própria câmera por cerca de 5 segundos e então disse: "Vamos continuar." Sua voz era plana, controlada, mas havia algo por trás disso, algo sob pressão. Na terça-feira, fiz um panini. Eu não tinha uma prensa de panini, então usei a chapa e pressionei o sanduíche com uma pesada frigideira de ferro fundido. O peso da frigideira na chapa fez um som metálico de raspagem que era profundamente desagradável em uma chamada de conferência. Eu montei o panini com peru, pesto, mozzarella e pimentões vermelhos assados que eu conservei no verão passado. Irving estava discutindo a reatribuição de 2 dos meus projetos para outro analista e eu estava pressionando um sanduíche com uma frigideira de ferro fundido. O contraste não passou despercebido por ninguém. Quando levantei a frigideira, o pão estava perfeitamente prensado com aquelas linhas douradas de grelha. Ouvi Joss sussurrar para si mesmo: "Oh, meu Deus!" antes de lembrar que seu microfone estava ligado. O rosto de Irving não se moveu nem um músculo. Ele continuou falando sobre a alocação de recursos como um homem à beira de algo que não conseguia nomear. Na quarta-feira da terceira semana, Irving finalmente quebrou. Ele estava 15 minutos em uma apresentação sobre metas trimestrais quando eu tirei uma tábua de cortar, uma faca de chefe e uma cebola crua. Comecei a picar. Se você nunca ouviu alguém picar uma cebola através de um microfone de conferência, deixe-me descrever para você. É um som rápido e rítmico que parece um pequeno pica-pau agressivo vivendo dentro da mesa de alguém. Eu estava indo rápido porque tinha assistido a um vídeo no YouTube sobre habilidades com facas na noite anterior e queria tentar a técnica da garra, onde você curva os dedos sobre a cebola e usa as juntas como guia. O som era implacável. Pic, 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 pic. Irving parou no meio da frase. Ele olhou diretamente para a câmera. Ele disse: "Posso perguntar o que você está fazendo agora?" Eu olhei para cima da tábua de cortar e disse: "Fazendo o almoço." Ele disse: "Você está picando uma cebola durante a minha apresentação?" Eu disse: "Sim, porque esta é a minha hora de almoço." A chamada ficou em silêncio absoluto. Houve 5 pessoas na chamada e nenhuma fez um som. Irving disse: "Esta é uma reunião de equipe agendada." Eu disse: "Várias vezes minha hora de almoço bloqueada, que eu pedi várias vezes para você mudar, e você não mudou." Eu disse: "O calendário de todos tem bloqueios e não podemos sempre acomodar cada preferência." Eu disse: "Isso não é uma preferência, Irving, é uma refeição. Eu não como desde as 6 da manhã. Por que você continua agendando minha única janela para comer?" Ele disse:
Podemos discutir isso offline, eu disse. Não precisamos discutir isso offline. Você pode simplesmente parar de agendar reuniões ao meio-dia, ele disse. Não vou rearranjar toda a agenda da equipe em torno do almoço de uma pessoa. Eu disse, você já rearranjou o almoço de uma pessoa em torno da sua agenda. Então qual é a diferença? Joss desligou a câmera. Acho que ele estava tentando não rir. Pel manteve a câmera ligada, e eu juro que ela estava acenando levemente com a cabeça. O rosto de Irving. Esta conversa acabou, ele disse. Está chamado. Então ele encerrou a chamada. Apenas apertou o botão e fechou. Ninguém teve a chance de se despedir ou encerrar ou qualquer coisa. A reunião simplesmente desapareceu da tela de todos no meio da frase. Joss me mandou uma mensagem imediatamente. Ele disse que foi a confrontação mais desconfortável e mais satisfatória que ele já testemunhou em uma chamada de trabalho, e que ele ia lembrar disso pelo resto da carreira. Pel também me enviou uma mensagem. Ela disse: Você é meu herói e também acho que você pode ser demitido. Webb me mandou uma mensagem pela primeira vez e apenas disse: Respeito. Outra colega chamada Shaw, que nem estava na chamada, aparentemente soube disso através da Joss e me mandou uma mensagem naquela noite que dizia: Eu ouvi que você deu uma dura no Irving durante a reunião. Isso é verdade? Eu disse: Não foi exatamente uma dura. Ela disse: Seja o que for, todo o departamento está falando sobre isso. Eu não fui demitida, mas eu recebi um e-mail do Irving 30 minutos depois que dizia que gostaria de incluir nosso diretor Nolan para uma conversa sobre atender às expectativas e normas da equipe. Ele copiou o Nolan diretamente. O e-mail era profissional, mas você podia sentir a raiva por trás de cada frase educada. Ele usou a frase ambiente de trabalho respeitoso 2 vezes. A reunião foi marcada para quinta-feira às 2 da tarde, não ao meio-dia, às 2. Eu quase ri. Passei a noite de quarta-feira me preparando, não para a reunião com o Nolan, mas para o meu caso. Eu voltei por 3 meses de dados do calendário e tirei print de cada convite para a reunião que o Irving havia enviado, que se sobrepunha ao meu horário das 12 às 13 horas. Eram 23 no total. 23 reuniões em 12 semanas empilhadas diretamente em cima de um bloco de calendário que estava lá há 3 anos. Eu tirei print de cada mensagem que enviei a ele pedindo para reagendar. Eram 11. Eu tirei print das respostas dele, que variavam de carinhas sorridentes a todos somos flexíveis aqui, até apenas recibos de leitura sem resposta alguma. Eu puxei meu bloco de calendário originesa, que estava em vigor desde minha primeira semana na empresa, há 3 anos. Eu puxei minhas últimas 3 avaliações de desempenho, todas as quais me classificaram como superando as expectativas. Eu puxei as anotações da minha última reunião individual com o Sully, onde ele mencionou especificamente minha gestão do tempo e profissionalismo como pontos fortes. Então eu fui ao manual do funcionário, que eu nunca tinha lido antes na vida, e procurei pela palavra almoço. Seção 4.7. Os funcionários têm direito a um intervalo para a refeição de no mínimo 30 minutos, ininterrupto, durante qualquer turno que exceda 6 horas. Espera-se que os gerentes respeitem os períodos designados para a refeição e evitem agendar reuniões obrigatórias durante a janela de almoço documentada de um funcionário, exceto em casos de emergência operacional. Eu li esse parágrafo 3 vezes, então eu o destaquei em amarelo e salvei como um arquivo separado. Organizei tudo em uma pasta na minha área de trabalho chamada Documentação de Almoço. Darcy entrou no meu escritório enquanto eu estava organizando as capturas de tela e disse: Você construiu um caso legal sobre reuniões de almoço. Eu disse: Eu construí um registro factual. Ela disse: A mesma coisa. Então, ela beijou o topo da minha cabeça e disse: Espero que o Irving esteja pronto. Fui para a cama sentindo aquele tipo de calma que você só tem quando seus recibos estão em ordem. Na quinta-feira, às 2, entrei na chamada com Nolan e Irving. Nolan era o tipo de diretor que ouvia mais do que falava. Ele estava na empresa há 12 anos e tinha a reputação de ser justo, mas direto. Irving foi o primeiro. Ele disse que apreciava meu trabalho e minhas contribuições, mas que meu comportamento nas reuniões havia se tornado disruptivo e não profissional. Ele disse que eu estava cozinhando na câmera, fazendo barulhos altos e criando um ambiente hostil nas reuniões.
Ele disse que eu havia sido desdenhoso ao responder perguntas diretas e que fiz uma declaração confrontadora durante uma chamada de equipe que minou sua autoridade. Ele usou a palavra insubordinado uma vez. Ele também mencionou que outros membros da equipe expressaram desconforto. Notei que ele não mencionou por que eu estava cozinhando. Ele descreveu o comportamento sem nenhum dos contextos que levaram a isso, como se eu tivesse acordado uma manhã e decidido começar a fritar ovos durante as apresentações por diversão. Nolan ouviu sem interromper. Ele acenou com a cabeça algumas vezes. Quando Irving terminou, Nolan se virou para mim e perguntou se eu tinha algo a acrescentar. Eu disse: sim. Compartilhei minha tela. Eu mostrei a ele os 23 convites de reunião empilhados em cima do meu bloco de almoço, um por um, cada um com um carimbo de data e hora, e uma sobreposição clara com meu bloco das 12 às 13 horas que estava visível no calendário compartilhado. Eu mostrei a ele as 11 mensagens pedindo para Irving movê-las. Eu mostrei as respostas de Irving, os sorrisos, o todos somos flexíveis aqui, o silêncio. Eu mostrei a ele a seção 4.7 do Manual do Funcionário destacada em amarelo. Eu mostrei minhas 3 avaliações de desempenho. Eu mostrei as anotações do Sully. Então eu disse que comecei a comer durante as reuniões porque meu gerente eliminou minha hora de almoço e não moveria as reuniões quando eu pedi. Eu cozinho porque estou com fome. Estou com fome porque ele marca o único horário que tenho para comer. Se cozinhar é perturbador, eu entendo completamente. Mas a solução não é eu parar de comer, é Irving parar de agendar meu almoço. Nolan ficou em silêncio por cerca de 10 segundos. Isso é muito tempo em uma chamada de vídeo, quando duas pessoas estão olhando para os rostos uma da outra em alta definição. Então ele disse: Irving, quantas dessas reuniões ao meio-dia poderiam ter sido realizadas em um horário diferente? Irving hesitou. Ele se mexeu na cadeira. Ele disse: a maioria delas, provavelmente, mas esse meio-dia funcionou melhor para a disponibilidade de toda a equipe. Nolan disse: você conferiu com a equipe sobre isso? Ou você apenas escolheu o meio-dia? Irving não respondeu de imediato. Ele começou a dizer algo sobre eficiência operacional e Nolan o interrompeu. Ele disse: estou olhando os calendários da equipe agora e parece que 13h30 está livre para todos os dias desta semana. Irving disse: isso é um desenvolvimento recente. Nolan disse: está livre desde outubro. Irving começou a dizer algo mais e parou. Ele esfregou a testa com uma mão e se reclinou na cadeira. Nolan deixou o silêncio pairar. Ele não o preencheu. Ele não redirecionou. Ele apenas deixou Irving ali, no silêncio de suas próprias escolhas, por aquilo que parecia um tempo muito longo. Irving não disse nada. O rosto dele passou de controlado para algo mais próximo de pego. Nolan me pediu para encerrar a chamada, para que ele pudesse falar com Irving em particular. Eu disse: claro, eu saí. Fechei meu laptop e fui para a cozinha e fiz um sanduíche. Não na frente da câmera, não durante uma reunião. Apenas um sanduíche normal em uma cozinha tranquila às 14h30. Foi o melhor sanduíche de peru que eu comi em meses. 20 minutos depois, recebi uma mensagem do Nolan diretamente. Dizia: com efeito imediato, todas as reuniões recorrentes da equipe seriam movidas para 13h30. Ele também disse que apreciava eu ter levantado a questão e que tinha conversado com Irving sobre respeitar os blocos de calendário daqui para frente. Ele disse que, se eu tivesse mais preocupações, deveria ir diretamente a ele. Ele não disse nada sobre cozinhar. Ele não me disse para parar. Ele não me disse que era inadequado. Ele não mencionou a cebola, a máquina de waffles, o bacon ou a frigideira de ferro fundido. Ele apenas mudou as reuniões, Inze. Na segunda-feira seguinte, a reunião da equipe apareceu no meu calendário às 13h30. Entrei com a câmera ligada, sentada em uma mesa limpa, sem chapa, sem tábua de corte, sem espátula, apenas eu, meu laptop e um copo de água. Joss me mandou uma mensagem privada durante a reunião e disse que eu perdi o programa de culinária. Eu respondi: minha chapa também. Ele disse que as reuniões estão piores agora sem o conteúdo alimentar. Irving conduziu a reunião como se nada tivesse acontecido. Mesmas apresentações, mesmo tom, mesma cadência. Profissional, controlado. Mas ele nunca marcou outra reunião durante meu horário de almoço novamente. Nem uma vez, nem de longe.
Se ele tinha uma reunião individual comigo, ele agendava para as 2 ou 3. Se precisasse de algo ao meio-dia, ele enviava uma mensagem e esperava até eu voltar às 13 horas. O limite se manteve. Das 12 horas às 13 era meu novamente. Eu almoçava na minha cozinha, assistia a vídeos no meu celular, levava meu cachorro para passear alguns dias. Ninguém me incomodava. Ninguém me enviava itens da agenda. Ninguém me pediu para revisar um painel ou confirmar um número ou assistir a uma apresentação sobre a velocidade do pipeline. Foi a hora mais tranquila do meu dia e eu lutei por ela com uma chapa e uma espátula e uma cebola. E eu faria isso de novo, sem hesitar. 2 semanas depois, Pel me enviou uma mensagem do nada. Ela disse que tinha começado a bloquear sua própria hora de almoço depois de me ver lutar pela minha e que seu gerente anterior tinha feito a mesma coisa que Irving fez por 2 anos seguidos. E ela apenas aceitou e comeu barras de granola na mesa. Enquanto assistia a apresentações das quais não precisava estar presente. Ela disse que me ver fazer uma waffle durante uma reunião em pé, mantendo contato visual com nosso líder de equipe, foi a coisa mais empoderadora que ela já viu nesta empresa. Eu disse a ela que era apenas uma waffle. Ela disse, não, não era. Um mês depois disso, Joss me contou que tinha ouvido de alguém no antigo departamento de Irving que Irving tinha sido transferido para uma equipe diferente. Não foi demitido, não foi rebaixado. Apenas foi silenciosamente realocado para um grupo sob um diretor diferente. Sua nova equipe aparentemente tinha uma rígida política de não ter reuniões antes das 1, que o diretor lá havia implementado anos atrás, depois que metade de sua equipe reclamou sobre a mesma coisa. Não sei se isso é verdade ou se Joss estava apenas me dizendo o que eu queria ouvir. Mas 2 semanas depois disso, percebi que o nome de Irving tinha sumido do nosso canal da equipe e suas reuniões recorrentes haviam sido realocadas para uma nova líder chamada Fint, que enviou uma mensagem no seu primeiro dia, se apresentando e perguntando quais horários funcionavam melhor para todos. Ela mencionou especificamente que queria evitar agendar durante o horário de almoço de alguém. Joss me enviou uma mensagem privada que dizia apenas: coincidência? De qualquer forma, Irving estava fora do meu calendário e das minhas notificações, e isso era o suficiente para mim. Darcy me perguntou uma noite durante o jantar se eu sentia falta de cozinhar durante as reuniões. Eu disse que não. Ela disse que estava um pouco decepcionada porque já tinha me comprado um fogão de indução portátil e uma panela pequena para o meu aniversário. Eu disse: o que você esperava que eu fizesse? Ela respondeu: não sei, talvez um risoto. Eu disse a ela que risoto leva 45 minutos de mexer constantemente e que até eu tinha limites. Ela me olhou por cerca de 2 segundos e disse: você tem? Eu não respondi a isso. A chapa ainda está na minha mesa. Eu a mantenho plugada. Não porque precise, mas porque me lembra algo que meu pai me disse quando eu tinha 12 anos. Eu perguntei a ele por que ele sempre fazia a pausa para o almoço sozinho em seu caminhão no estacionamento, em vez de comer na sala de descanso com todo mundo. Ele pensou por um segundo e disse: filho, todo homem tem direito a 30 minutos onde ninguém lhe faz uma única pergunta. Irving só teve que aprender isso da maneira cara.